Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Pedro. Eu sou profissional de educação física, tenho mais de 20 anos de experiência na área, tenho duas pós-graduações em treinamento, em exercício e reabilitação. Nos últimos anos eu venho me especializando em desenvolvimento da saúde plena e longevidade. Recentemente a última especialização que eu fiz foi em personal training com foco em emagrecimento. Então, falando do meu método, para você que está curioso a respeito de como funciona, a primeira coisa que você deve saber é que o meu programa ele é baseado em princípios científicos do treinamento físico, tá? E para você entender melhor como é que isso funciona, você precisa entender a diferença entre atividade física orientada e exercício físico. A atividade física é tudo aquilo que você faz, que você mexe os seus músculos, que você acaba trazendo o coração, saindo de uma zona de conforto e o coração começa a bater um pouco mais rápido. Então, tudo isso que você faz no dia a dia, lavar o carro, cuidar da casa, cuidar dos filhos, andar, correr, fazer musculação, tudo isso é considerado atividade física, tá? E a atividade física orientada é aquela que você geralmente encontra com profissionais da área de saúde, onde ele vai dar algumas orientações para você, para que você tenha mais resultado. A atividade física, voltando um pouquinho aqui, ela não necessariamente traz resultado porque ela é aleatória. Mesmo você fazendo todo dia a mesma coisa, né, não tem princípios que vão te trazer resultado. Tá? Então, a atividade física não necessariamente traz resultado para você. Já a atividade física orientada, ela tem como objetivo trazer algum resultado, mas isso também não é algo específico. Então, por exemplo, eu vou dizer para você assim, ó, você vai fazer musculação 3 vezes na semana, você vai procurar erguer 70% da sua força máxima, fazendo 3 séries de 10 repetições, buscando a falha muscular concêntrica ao final de cada série. Isso é uma orientação, né? E você pode ter algum resultado em cima dessa orientação, mas também não é uma coisa específica, tá? Então, já o treinamento físico, o exercício físico, né, para ele se tornar atividade física, mesmo orientada, para se tornar um exercício físico, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser planejada, ela precisa ser repetitiva, ela precisa ser individualizada, ou seja, para cada pessoa vai ser de uma maneira, tá? Ele precisa ser sistematizada de acordo com a modalidade, que geralmente é variada em modalidade aeróbia ou modalidade de força, modalidade de resistência. Também eu preciso calcular o gasto calórico das suas sessões de treinamento, tá? Eu preciso calcular a frequência semanal, eu preciso calcular a intensidade do treinamento, eu preciso calcular a duração e a progressão. E além disso, eu preciso ter também calculado como que vai ser a sua adaptação em relação ao treinamento. Ou seja, como todo dia você vai evoluir um pouco, eu preciso fazer esse cálculo de quanto o seu corpo está se adaptando para eu poder calcular ali todo o treinamento. Além disso, eu preciso também calcular a sua recuperação, ou seja, quanto que eu vou exigir do seu corpo e quanto que ele vai precisar recuperar para eu poder aplicar uma nova sessão de treinamento. Então, o exercício ele usa de todas essas coisas que eu mencionei, tá? Com o objetivo de aumentar ou melhorar componentes da aptidão física, que geralmente são cardiovascular, força, flexibilidade, equilíbrio, entre outros. Então, na ausência de qualquer uma dessas coisas que eu mencionei, deixa de ser um exercício físico baseado em conceito científico e passa a ser uma atividade física orientada ou até mesmo uma atividade física. Dentro do conceito também de treinamento físico, de exercício físico, você precisa entender que existem os ciclos de treinamento. E esses ciclos podem ser o dia, né, do treino, aquele dia que você treinou, é um microciclo. Esse microciclo também pode ser uma semana, então uma semana de treinamento é um microciclo.
Pode ser um mesociclo, onde eu calculo o mês do treinamento, o mês todo do treinamento, ou então pode ser um macrociclo, que são um conjunto de alguns meses ou até um ano. Se isso também não for calculado, deixa de ser exercício físico e passa a ser atividade física, tá? Deixa de buscar resultado e o resultado pode ser que não aconteça. Esses ciclos, eles precisam ser estruturados. Então, se eles não forem estruturados, deixa de ser exercício e passa a ser atividade física. Então, o ciclo de treinamento ele é dividido em várias fases. Então, existe a fase introdutória, onde eu estou introduzindo para você o programa de treinamento. Existe a fase condicionante, onde você começa a ganhar um condicionamento físico em relação àquilo que você está fazendo. Existe o condicionante 2, que você ganha condicionamento em cima do condicionamento que você já ganhou. Existe a fase de choque, que é, como o próprio nome diz, é como se eu estivesse dando um estímulo maior no seu corpo para ele responder, continuar respondendo ali a metodologia de treinamento. E por fim, eu tenho a fase de recuperação, onde eu sou obrigado a diminuir um pouco a intensidade do treino para que você recupere daquelas sessões de treinamento que você teve e que você possa continuar rendendo no seu treinamento. Então, se falhar qualquer uma dessas coisas que eu mencionei, qualquer uma dessas coisas, deixa de ser exercício físico sistematizado em cima de conceito científico e passa a ser atividade física. O que eu preciso lembrar você? Que quanto mais ativo você for, melhor. Tem vários estudos científicos que falam a respeito disso, de povos longevos, que eles treinam 2 horas por dia. Treinam é maneira de dizer, eles se exercitam, né? 2, 3 horas por dia. Então, quanto mais ativo você for, melhor para a sua saúde, melhor para a sua longevidade. Mas, se você pode ter um programa de treinamento para você chegar num determinado objetivo, melhor ainda, tá? Outra coisa que você precisa entender é que conforme eu uso da intensidade no treinamento, o meu corpo vai metabolizar de forma diferente o carboidrato, no caso a glicose, a proteína, tá? ou as gorduras. Então, nós temos dentro do nosso corpo, eu costumo dizer que assim, o nosso corpo é um carro flex. Ele queima carboidrato, glicose, ele queima gordura e ele queima proteína. Ele queima esses 3 combustíveis conforme eu abasteço ele ou eu uso ele de forma diferente. Então, os 2 principais metabolismos que a gente tem é o da glicose e o da gordura. Se eu faço uma atividade física de alta intensidade, eu vou dar prioridade ao metabolismo da glicose. Então, de média a alta intensidade a alta intensidade, eu estou queimando glicose, eu não estou queimando gordura. Tá? Se eu faço atividade física de baixíssima intensidade, de baixa intensidade e de moderada intensidade, eu estou gastando gordura. Tá? Então existe essa diferença na forma como que você treina, que você vai trazer o resultado para o seu organismo. E se eu treino em alta intensidade por longos períodos de tempo, eu acabo que eu utilizo, além da glicose, eu vou também utilizar a proteína. Então eu corro um grande risco de perder massa muscular se eu treinar em alta intensidade por longos períodos de tempo, tá? Então, o exercício, né, para ele ser estruturado de uma maneira que ele traga resultado na perda de gordura corporal, ele prioritariamente ele tem que ser de baixa a moderada intensidade. Então, de longa duração. Quando eu digo de longa duração, é a partir de 30 minutos. Tá? Então, se eu fizer exercício físico de longa duração, de baixíssima e moderada intensidade, eu vou estar fazendo com que o meu corpo queime gordura, tá? Durante todo o programa ali, de toda a sessão de treinamento. Tá? Então, o exercício ele precisa ser sistematizado
e ele precisa ser focado naquela intensidade que eu desejo para trazer resultado em perda de gordura corporal, tá? O meu programa ele é dividido em duas fases distintas, tá? Tem uma terceira fase que eu vou mencionar no final, mas são duas fases principais e tem uma terceira fase, tá? A primeira fase do programa é trazer o seu corpo ao estado de normalidade, tá? O que é o estado de normalidade? Pressão arterial, frequência cardíaca, de repouso, sono, intestino, estresse, ansiedade, tudo isso tem que estar normalizado para o processo de emagrecimento acontecer. Quando você está com esses itens que eu mencionei fora do padrão de normalidade, você provavelmente está em modo catabólico. Você está perdendo massa muscular com facilidade e, consequentemente, ganhando gordura corporal. Seu metabolismo está lento. Então, a gente precisa ajustar o seu metabolismo, tá? Ajustar os padrões de normalidade para que você entre no processo de queimar gordura com mais facilidade. Nesse processo de trazer o seu corpo para a normalidade, você também vai perder peso. Só que você vai perder peso de uma maneira mais lenta do que se você estiver já na fase de emagrecimento. Se você tem todos esses índices que eu falei de normalidade muito alterado, você vai precisar de mais tempo até que você volte à normalidade. Se você já não tem, se o seu intestino funciona bem, se você dorme bem, se você não tem estresse, se você não está ansiosa, então, ansioso, então provavelmente você não precise passar por esse processo de trazer o corpo para a normalidade, ou se precisar vai ser por um período menor de tempo, tá? Até que isso esteja bem ajeitado, bem azeitado e você entre no processo de emagrecimento. Nessa fase de trazer o corpo para a normalidade, é normal perder de 800 gramas até 1,1 kg por semana, tá? De treinamento, tá? Por semana. Então entenda, se o seu corpo está fora de padrões de normalidade, é muito provável que você esteja em estado catabólico. E isso não é bom para o seu organismo, tá? Geralmente varia de 3 até 12 semanas para trazer o corpo para padrões de normalidade, obviamente dependendo de cada caso, tá? Nesse programa de trazer o corpo para a normalidade, você também vai estar fazendo uso de exercícios aeróbios, no caso de baixíssima intensidade. Então essa é a primeira fase do programa. A segunda fase do programa é a parte de perda de peso propriamente dita, tá? Onde você vai estar com o corpo já dentro de um padrão de normalidade, o seu corpo já vai estar em metabolismo anabólico, ou seja, ele ganha massa muscular com facilidade, ele está dentro dos padrões de normalidade e ele queima gordura corporal mais rápido. Nessa segunda fase, você também vai fazer exercícios aeróbios de baixa a moderada intensidade e daí você já vai começar a queimar 1,5 kg até 2 kg, um pouco mais, um pouco menos talvez, dependendo de cada caso, de gordura corporal por semana, tá? Então, esse meu método, você vai perder de 3, na pior das hipóteses, 3, 4 quilos, tá? Até 7, 8 quilos por mês, tá? Então, essa é a fase normal de metabolismo das gorduras durante o meu programa. Então, é um programa muito fácil, tá? Você vai fazer praticamente qualquer exercício aeróbio, ou caminhada, ou pedalar, ou nadar, tá? Ou qualquer outro exercício aeróbio. A intensidade do treinamento, ou seja, a faixa de frequência cardíaca que você vai treinar, vai depender da avaliação, tá? É a avaliação que vai dizer. É a avaliação que vai dizer se você vai entrar na primeira fase. É a avaliação que vai dizer se você vai entrar na segunda fase, tá? E a avaliação é bem minuciosa. Você pode fazer
respondendo um e-mail para mim, tá? E nessa avaliação é que eu vou ter o seu perfil exato, vou saber exatamente quem é você, o que você precisa e vou saber dosar a quantidade de treino que é o ideal para você alcançar os seus objetivos, tá? E só para concluir, a terceira fase de treinamento, daí já entra a fase de musculação, tá? Onde daí a gente saiu, né, de uma fase catabólica, entrou num processo metabólico, o seu condicionamento físico já está mais alto, você já tem um preparo físico, você ganhou massa muscular durante esses exercícios aeróbios, você ganhou, tá? E daí com o seu condicionamento físico lá em cima, daí sim você está liberada ou liberado para fazer a musculação, dando continuidade no seu programa de emagrecimento. Se você não quiser fazer a musculação, você pode continuar fazendo os exercícios aeróbios, tá? Por quanto tempo você desejar. Após você chegar ao seu objetivo, 10 quilos, 15 quilos, 20, 30 quilos, não importa. Após você chegar nesse objetivo, aí você pode fazer um programa, tá, de exercício, de manutenção, que pode ser baseado em atividade física, porque daí você já alcançou seu objetivo, você simplesmente precisa se manter ativo, tá, para manter tudo aquilo que você conquistou. E daí esse programa de atividade física, no caso, tá, ele pode ser um programa de curta duração e de alta intensidade, porque daí você já está preparado, o seu corpo não vai perder massa muscular fazendo esse tipo de exercício. Esse exercício ele vai ser fácil de você fazer, porque você já tem um condicionamento físico, tá? Então é super fácil de manter. O meu programa também você vai receber uma orientação nutricional que vai ajudar você a perder peso, tá? E essa orientação nutricional, ela de preferência é como se fosse uma mudança de estilo de vida. Então você vai entender aquilo que é bom e que não é bom comer e você vai fazer as suas escolhas. Lógico que depois que você alcança o seu objetivo, você pode escapar um pouco dessa orientação nutricional e comer, digamos assim, aquelas coisas que a gente sabe que é gostoso, aquelas coisas que a gente sabe que não faz tão bem para a nossa saúde. Mas o impacto que isso vai ter no seu corpo, se você comer de forma moderada e continuar no programa de treinamento, vai ser minimizado ou até mesmo não vai ter efeito, tá? Se você comer com moderação, aquilo que você sabe que não é para comer, não vai ter um efeito tão significativo no seu corpo. Ok? Eu espero que eu tenha sido claro, que eu tenha te explicado como funciona. Vai ter um outro vídeo onde eu falo de como que funciona o método, ou seja, como que eu avalio, o que você precisa ter para participar, onde você pode treinar na rua, em casa, na academia, tá? Isso eu vou explicar em um outro vídeo, senão fica muito longo, eu sei que você tem, seu tempo é precioso e você tem outras coisas a fazer, ok? Espero que eu tenha sido claro mais uma vez, precisando de mim é só me chamar, tendo dúvidas é só me comunicar, um grande abraço e a gente se vê, valeu, tchau, tchau!